Qual a diferença entre usar fermento biológico e fermento seco na hora de fazer a massa de pizza? Essa pergunta foi mandada pelo Facebook. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar nos comentários do canal do YouTube, pode colocar nos comentários da página do Facebook, no Instagram, ou mandar no WhatsApp para mim ou para minha assessoria. Para qualquer pessoa a gente faz a pergunta chegar para a gente poder colocar nos próximos vídeos. Quando a gente vai trabalhar com o fermento fresco, é um fermento que ele já está mais pronto para começar a agir. Então a gente não tem muita diferença para a pizza se eu colocar ele no começo da batida ou eu colocar ele no final da batida. Tem diferença? Tem, mas não é nada tão grande. O fermento seco dá muita diferença. Se eu pegar o fermento sequinho e colocar depois que a massa já está formada, ele não espalha, fica a massa cheia de bolinhas. Por isso que a recomendação é, na hora de usar o fermento seco, a gente mistura ele bem com a farinha, depois coloca água e bate para fazer a massa de pizza. No caso do fermento fresco, não tem necessidade de fazer isso. Mas se quiser fazer, não tem absolutamente nenhum problema. Fora isso, os dois eles vão atuar muito parecidos, eles vão funcionar muito parecidos a respeito dos aspectos mais gerais aí relacionados à fermentação. O que é importante saber sobre o seco é que ele aguenta demorar mais a fermentar mesmo que a massa esteja bem quente. E o fresco não, quando a massa esquenta ele já começa a fermentar muito rápido, mas isso é só no começo do processo de fermentação. Porque como o fermento fresco ele já está muito vivo, já está muito disponível ali para ele começar a fermentar, se você colocar uma água a temperatura ambiente ou uma água morna, provavelmente comece a fermentar dentro da maceira, o que a gente não quer que aconteça. Enquanto o fermento seco, às vezes mesmo colocando água morna e mesmo colocando a água a temperatura ambiente, ele não fermenta tão rapidamente na maceira. Isso em linhas gerais, tá? Mas fora isso é a mesma coisa. O que muda principalmente é a quantidade. Se eu tenho 1 grama seco, são 3 fresco. Pensa assim, o seco ele é mais concentrado, mais isolado. O fresco ele está com mais água, está com substrato, está com coisas misturadas. As pessoas sempre perguntam sobre validade da massa de pizza, quanto tempo ela resiste na geladeira e quanto tempo ela resiste fora da geladeira, dependendo do tipo de fermento. Então, nós temos que entender a validade da massa de pizza de duas maneiras. Nós podemos pensar na validade como sendo quando ela não está boa para consumo porque ela não está gostosa, mas ela não está estragada. E nós podemos pensar a validade como sendo ela estragou. Então é assim, quanto mais alta a temperatura que a massa tiver, mais rápido ela estraga. Quanto mais alta a temperatura que a massa estiver sendo conservada, mais rapidamente o sabor dela fica ruim. Quanto mais baixa a temperatura, mais demora para essa massa estragar. Quanto mais baixa a temperatura, mais demora para o sabor dela ficar desagradável, ainda que ela esteja boa, tá? Então, o tipo de fermento não vai influenciar diretamente, objetivamente, na durabilidade da sua massa. Use o fermento que você tiver mais acostumado, que você gosta mais, que tem mais disponível na sua região. Uma dica boa para quem usa o fermento seco é, de preferência, quando você usar o fermento seco, você dá uma diluída nele com água e farinha, deixa ele ativar primeiro, deixa ele fermentar primeiro e depois você mistura na sua receita. Por que fazer isso? Porque se você estiver usando um fermento seco que ele não está muito bom de qualidade, não dá para perceber. Enquanto quando você está usando um fermento fresco que não está muito bom de qualidade, você percebe na hora, ele fica escuro, ele fica com uma cor estranha, ele fica com um cheiro desagradável. Basicamente é isso, é mais para ter uma segurança de que esse fermento está de boa qualidade. Lembrando também que é normal o fermento seco ele durar muito tempo, ele demorar muito para ser consumido, que aumenta o risco dele estragar. Então, de preferência, deixa ele bem fechadinho e guarda na geladeira para ele durar melhor, tá bom? Se você está tendo problema, você está numa região fria e você está tendo problema com o fermento seco, que ele não está fermentando, não está partindo, não está iniciando a fermentação, é muito útil você fazer essa massinha que a gente chama de esponja. Coloca água, farinha e fermento, faz virar um mingauzinho e depois você usa esse mingauzinho na sua receita. Com certeza é uma dica positiva para você. Quanto à quantidade de fermento, não tem uma quantidade correta, exata, perfeita de fermento.
Quando está calor, a gente coloca pouco fermento, quando está frio, a gente coloca um pouco mais de fermento. Por isso que a gente tenta fazer sempre a fermentação longa, porque a temperatura vai ser sempre a mesma durante o período de fermentação, ou usando uma câmara climática, ou usando qualquer outra coisa para tentar manter a temperatura sempre por igual, para não ficar sofrendo. Quando está um calor miserável, a gente coloca um nadinha de fermento, mesmo assim fermenta muito rápido. E quando está aquele frio, a gente joga um caminhão de fermento, a massa vai ter uma tendência a ficar não muito agradável, para ver se ela fermenta. Então, controlar a fermentação é um segredo e por isso que a quantidade de fermento não tem uma regra. Coloque essa quantidade que vai dar certo, tá bom? Acompanhe o canal, dá uma curtida aí nesse vídeo, se inscreve e tem mais vídeo vindo por aí.